Olá, eu sou Nayara Jordani e te ajudo a trilhar novas rotas em meio ao caos. Quando eu cheguei perto de completar 30 anos, eu tive uma crise da idade. Eu imaginava que já estaria com minha vida toda resolvida. Estabilidade financeira, carro na garagem, imóvel próprio e uma carreira de sucesso. E a situação era bem diferente. Eu e meu marido já tínhamos ali um carro na garagem, mas eu ainda estava estudando para concurso e estávamos começando o nosso pé de meia. Em conversa com outras pessoas, percebi que não foi só eu que tinha essa alta expectativa com a chegada dos 30. Muitos amigos também imaginaram que a partir dos 25 anos já estariam estáveis, seja na vida profissional, vivenciando o auge de suas carreiras, ganhando altos proventos, viajando o mundo, ou na vida pessoal, tendo alguns amigos que se imaginaram casados, com filhos e vivendo seu felizes para sempre de conto de fadas. Bem, eu acho que muitas dessas expectativas vieram da imaturidade da própria juventude. Mas é inegável que crescemos vendo nossos pais viverem uma realidade distinta da que vivemos. Meus pais, por exemplo, casaram-se jovens. Minha mãe tinha 17 anos e meu pai tinha 23. E para vocês terem uma ideia, meu pai já tinha comprado seu primeiro imóvel antes mesmo de casar. Esse imóvel comprado foi fruto de muito trabalho e esforço de uma pessoa que trabalhou desde criança e enfrentou muitas dificuldades financeiras. Não era uma casa nova e também não era uma casa grande, mas foi o bastante para eles começarem a vida. Hoje em dia, nem sempre o trabalho árduo e constante te permite comprar um imóvel antes dos 23 anos de idade. Às vezes até mesmo vivenciar um marco importante da vida adulta, como comprar o próprio carro, é difícil antes dessa idade. Casar e ter filhos está cada vez sendo deixado para mais tarde. Isso se for da vontade das pessoas viverem essas experiências. A economia mudou, as oportunidades de trabalho foram também afetadas, e isso significa que a expectativa que criamos no passado de estarmos completamente realizados no alto de nossos 30 anos, ou 25 ou 40 para algumas pessoas, acabou não fazendo sentido, se mostrando uma conquista muito mais complexa do que aparentava. Com isso, percebemos que precisamos trabalhar mais, por mais tempo, para chegar ali, naquele patamar financeiro que idealizamos. E principalmente, precisamos alinhar as expectativas que criamos em relação à nossa idade com a realidade que vivemos. Essa mudança econômica modificou nossa relação com o trabalho e com a forma que envelhecemos. Mas houve uma mudança ainda mais significativa que impactou de maneira direta como nos relacionamos com a nossa idade. Estamos vivendo mais. Para vocês terem uma ideia, em 1870, a expectativa de vida global média era de cerca de 30 anos. Hoje, a expectativa é de 73 anos e está subindo. E por isso, não é de se assustar que possamos ver hoje em dia uma banda como Rolling Stones, onde a idade de seus 3 integrantes totalizam 235 anos. Sim, gente, Mick Jagger completou 80 anos neste ano e ainda está em turnê e performando nos palcos cheio de energia. Se estamos vivendo mais, parar de trabalhar aos 50, 60 anos não parece uma opção viável. Ainda temos muita energia nessa idade. A visão que eu tenho é que antes, ao pensarmos sobre o papel do trabalho em nossas vidas, imaginávamos uma linha reta. Formação na faculdade, conquista do primeiro emprego, viver o auge da carreira ali na casa dos 30, 40 anos e preparação para a iminente aposentadoria. Hoje em dia, essa linha reta não faz mais sentido. Seja porque, se estamos vivendo mais, estamos trabalhando por mais tempo,
ou porque estamos buscando no trabalho muito mais do que o nosso ganha-pão. Estamos querendo satisfação pessoal. Há cerca de 200 anos, os governos começaram a registrar com precisão as datas de nascimento e começaram a usar a idade cronológica para organizar a sociedade, definindo coisas como faixas etárias para a escolaridade e até mesmo a criação de uma idade de aposentadoria. Com isso, começamos a basear nosso senso de idade em nossas datas de nascimento, ou seja, idade é igual ao número de velas que sopramos em nossos aniversários. E isso até pode fazer sentido na nossa infância, adolescência e juventude. Mas na vida adulta, nem sempre a nossa idade cronológica, que é essa que contabilizamos a partir da data de nosso nascimento, está de acordo com a nossa idade biológica. Idade biológica se relaciona ao quão saudável estamos. Nossa idade biológica é determinada por nossa saúde, nutrição, educação, meio em que vivemos e nosso comportamento. Não paramos de envelhecer, não conseguimos parar nosso cronômetro cronológico, mas a depender da vida que levamos, conseguimos envelhecer mais lentamente. Estamos vivendo uma nova forma de envelhecer, onde teremos mais tempo para recriar nossas próprias identidades, aproveitar um conjunto amplo de oportunidades, e isso implica que é importante fazermos uma releitura dos marcos relacionados à idade, em especial marcos rígidos que relacionamos à idade cronológica. Um ótimo exemplo disso é a nossa legislação, que considera a pessoa idosa a que possui idade igual ou superior a 60 anos. E bom, eu confesso que quando eu era criança, a imagem que eu tinha de uma pessoa nessa idade era de um velhinho típico, um aposentado que gosta de se sentar na porta de casa, caminha com dificuldade, uma pessoa que não se lembra de muitas coisas que aconteceram ali na semana anterior, que utiliza um suéter de lã. Mas não é preciso ir muito longe para a gente perceber o quanto essa visão não faz sentido. Rosângela Queiroz, por exemplo, é ultramaratonista. Durante a manhã, ela trabalha em seu centro de banho e tosa de cachorros e na parte da tarde dedica-se exclusivamente à musculação e treinamentos. Em outubro de 2021, ela foi a segunda mulher brasileira a completar um percurso de 45 quilômetros, nadando em alto mar na Ilha do Mel, no Paraná. 45 quilômetros, gente! Mas isso não foi o bastante para ela. Este ano de 2023, ela resolveu que nadaria 60 quilômetros. Isso para celebrar o seu aniversário de 60 anos. Sim, 60 anos. E assim ela fez. Não somente nadou 60 quilômetros em mar aberto, como também se tornou a primeira mulher a nadar um percurso tão longo em águas brasileiras. Aquela imagem do senhor idoso, aposentado, caminhando com dificuldades e usando suéter de lã, definitivamente não faz mais sentido. E se precisamos repensar o que significa ser idoso atualmente, precisamos também espantar todo esse estereótipo que vem dessa palavra e tirar a imagem negativa que fazemos quando pensamos em pessoas da terceira idade. Afinal de contas, se tudo der certo, nós também chegaremos lá, cheios de energia, com mais experiência de vida e dispostos a fazer a diferença no mundo. Eu não acho que vou chegar lá nadando 60 quilômetros. Sério, gente, ainda estou impactada. Mas quero sim me imaginar com 60 anos vivendo o auge de minha vida e não o declínio dela.
Mas não precisamos repensar somente a nossa visão do que significa ser idoso, de nosso papel como idosos no futuro. Precisamos repensar também todos os marcos que criamos na infância relacionados à idade e nossas frustrações ao não atingirmos essas expectativas. Idade ideal de fazer faculdade, idade certa para casar, momento certo de ter filhos. Essas com certeza são frases que você já deve ter ouvido em algum momento de sua vida. E se você teve a sorte de não ouvir, com toda certeza já viu alguém vivenciando uma situação de ser questionado ou julgado por não seguir a cartilha da idade certa. Aqui entre aspas, né? No início deste ano, isso aconteceu com a Patrícia Linares. Patrícia foi comerciante durante a maior parte de sua vida e aos 44 anos, após ter fechado sua loja em decorrência da pandemia do Covid-19, resolveu cursar biomedicina em uma faculdade particular na cidade de Bauru. Era um sonho antigo, que em razão das circunstâncias da vida, ela nunca teve a oportunidade de colocar em prática, e que agora, com o apoio do marido, decidiu que seria um bom momento para iniciar sua graduação. Patrícia pode ser considerada uma inspiração para muitos, mas algumas de suas jovens colegas consideraram que ela não estava na idade adequada para cursar uma faculdade e expressaram isso em um vídeo postado nas redes sociais, onde elas questionavam em tom de deboche se o fato de Patrícia ter 40 anos já não era motivo para estar aposentada. Eu nem vou comentar o absurdo das palavras ou o comportamento das pessoas de se sentirem tão à vontade em diminuir outras publicamente, utilizando as redes sociais como verdadeiras armas de ódio. Hoje aqui vamos nos atentar a esse pensamento da idade ideal para dar início a novos projetos, que a princípio pode parecer absurdo, mas é bastante comum. Um outro exemplo é a história de Anita e Arthur, contada no livro Velhos São os Outros, de autoria da juíza Andréa Pachá. E aqui, só para constar, a autora utiliza nomes fictícios para contar suas histórias. Anita era uma mulher de 79 anos e Arthur um homem de 83, e estavam ali diante da justiça com um pedido de divórcio consensual. O casal se conheceu em uma sala de bate-papo na internet. Ambos eram viúvos e possuíam filhos do primeiro casamento. Conversaram sobre suas afinidades, inquietações típicas da idade e do envelhecimento, a dor do luto pela perda dos companheiros. Estabeleceram ali uma intimidade, marcaram seu primeiro encontro e iniciaram um namoro. Não foi fácil. Os dois precisaram resistir ao estranhamento dos filhos a esse relacionamento, bem como suas constantes intervenções. Anita e Arthur se casaram e descobriram que, apesar de ter sido uma boa decisão naquele momento, 3 anos após dizerem o sim, descobriram também que era melhor cada um seguir o seu caminho. E os mesmos filhos que criaram caso em relação ao casamento dos dois queriam também se meter para impedir a separação. A juíza não deixou de se surpreender. Não é esperado que pessoas de idade tão avançada decidissem seguir cada um seu caminho. Se não parecia adequado o casamento naquela altura do campeonato para os filhos, para a juíza, em um olhar preliminar, não parecia adequado um divórcio naquela idade. Essa é uma história de um final feliz. O casal reconheceu as impossibilidades do relacionamento amoroso, se divorciou e seguiram, sendo bons amigos. E para a gente fica a lição: não existe idade para casar e muito menos idade certa para divorciar. E quantas vezes nos pegamos com esse pensamento? Roupas que não são para uma idade, cortes de cabelos apropriados para outra idade. Tatuagens? Não combinam com idosos. O campo da estética está repleto de estereótipos de idade. E em relação a outros aspectos de nossa vida pessoal e profissional, não é diferente.
podemos facilmente nos sentir fora da idade adequada para iniciar novos projetos, seja uma nova profissão, um novo negócio, seja começar um relacionamento, fazer novas amizades ou até mesmo parte de uma banda. Dar uma festa de aniversário temática, por que não? Criar marcos, linhas divisórias com nossa idade cronológica pode nos limitar de vivermos uma vida plena. Ao invés de se perguntar se isso é conveniente para a sua idade, pergunte-se se isso faz sentido na sua vida. Se fizer sentido para você, se joga. Eu não sei você, mas eu posso afirmar que estou com 37 anos, perto dos 40 e estou só começando. Se você também está só no início de sua jornada, me manda uma mensagem no @NayaraJordani, que adoro conhecer um pouquinho de você que me ouve aqui no podcast. Já envie este episódio para aquele amigo que vive falando que está velho demais para fazer qualquer coisa. E vamos juntos ressignificar o poder da longevidade. Já aproveita e segue o Novas Rotas no seu aplicativo de podcast para não perder nenhum episódio. E aproveite e avalie o podcast em 5 estrelas. Agora você também pode ouvir o Novas Rotas através do YouTube. Na descrição do episódio você encontra os links acessados para a construção desse roteiro e também o link de nosso canal no YouTube.